Em nome de Jesus, convido Diácono Reginaldo. Diácono Reginaldo vai orar apresentando o pregador da noite, presbítero Henrique. Em nome de Jesus, Reginaldo pode orar apresentando o pregador da noite. Amém. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Querido Deus e Pai, nesta noite, Jesus, aqui estamos mais uma vez na Tua presença. Já ouvimos os louvores, já ouvimos os testemunhos e tudo isso edifica a nossa fé. Mas agora será ministrada a Tua palavra, Senhor. É algo transcendental, é algo que firma os nossos pés, é algo que nos converte a cada dia. Tua palavra nos renova, nos faz viver, aleluia. Deus eterno, usa o teu servo como nunca usaste nessa terra. Esta noite, abra os céus mais uma vez, tenha misericórdia de nós, pois nós precisamos ouvir a tua voz, a tua palavra. Precisamos sair daqui, Senhor, renovados pelo poder que há na tua palavra. Deus eterno e santo, a igreja necessita da tua palavra, a igreja necessita de ouvir a tua voz mais uma vez, Senhor, e assim nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Meus irmãos, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Neemias. Neemias capítulo 4. Neemias capítulo 4, versículo 14. Ao versículo 19, em nome de Jesus. Enquanto os irmãos estão procurando, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Deus abençoe os coordenadores dos senhores, em nome de Jesus. Presbítero Olegário, louvado seja Deus. Deus também abençoe o nosso pastor José Ivanaldo. Nós temos a permissão de Deus, a permissão de seu servo, para trazer uma palavra de Deus essa noite, em nome de Jesus, amém? Neemias capítulo 4 e versículo 14, a palavra do Senhor diz: E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia sua espada, cingida aos lombos, e edificavam, e os que tocavam a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres e aos magistrados e aos restos do povo: grande e extensa é a obra. Diga para o seu irmão, diga assim: grande e extensa é a obra. Sente em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, quando olhamos para esse texto, falando sobre grande e extensa é a obra. Qual é a obra que Neemias ele vai fazer? Toda obra, ela existe um preço.
E toda obra sempre vai ter uma oposição. A oposição é aquela que se levanta para impedir o andamento da obra. Quando nós olhamos para esse texto sagrado, é necessário saber quem era Neemias, o que Neemias estava fazendo. Neemias, ele era filho de Ecalias. Neemias fazia parte daquela geração que foram transportados para a Babilônia, quando o rei Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói Jerusalém. O rei Nabucodonosor, quando invadiu Jerusalém, destruiu os muros de Jerusalém, destruiu o templo sagrado que existia em Jerusalém. Neemias, ele era o copeiro do rei Artaxerxes. Qual é a responsabilidade do copeiro segundo a cultura da sociedade persa ou a civilização persa? O copeiro, ele tem aquela responsabilidade de provar o vinho. Caso o vinho esteja envenenado com alguma substância, para envenenar o rei, o copeiro, ele provava antes que o vinho fosse oferecido ao rei Artaxerxes. Meus irmãos, veja só, a Bíblia diz que Neemias procura saber a situação dos judeus que estava em Jerusalém, e ele vai perguntar sobre essa situação. A informação que Neemias escuta, que chega ao ouvido de Neemias, é trágica, é cruel. Que informação é essa? Os judeus estão vivendo em miséria, em pobreza. Os muros de Jerusalém estão em ruína, estão acabados. Veja só, quando ele escuta essa informação, essa má notícia da situação, como o povo de Deus está vivendo em Jerusalém, e a situação do muro, Neemias agora, ele lamenta, ele fica triste, e a Bíblia vai dizer, por alguns dias lamentou-se Neemias, mas Neemias encontra uma providência. Ele sabe o Deus que ele serve, é o Deus que vai lhe dar força para reconstruir o muro de Jerusalém. A Bíblia diz que Neemias abriu um propósito. A Bíblia diz que Neemias, alguns dias, não bebeu água, não comia nada. E a Bíblia diz que ele orava e jejuava. Aleluia! A oração e o jejum é o carro-chefe para que Deus possa trabalhar nas nossa vida. A oração e o jejum é o carro-chefe para que Deus possa dar estratégia, sabedoria e força para a reconstrução do muro de Jerusalém. Deixa eu abrir um parênteses aqui essa noite. O muro de Jerusalém, ele tem um grande significado muito importante na nossa vida. Se Deus permitiu que o rei Nabucodonosor invadisse Jerusalém, destruísse o muro de Jerusalém, Deus também tem um Neemias para levantar em Jerusalém e construir aquilo que Nabucodonosor destruiu. Eu não sei qual é o muro de Jerusalém que foi destruído na sua vida, mas aprove Deus essa noite te dar força e dizer: é você que precisa edificar o muro de Jerusalém. Alguém pode dizer aqui: mas Henrique, edificar significa construir. Construir, irmão, precisa ter coragem, precisa ter força. Muitas vezes a obra, a construção requer coragem, requer força, e muitas vezes as forças estão indo embora, mas o Deus que deu força a Neemias para construir o muro de Jerusalém é o mesmo Deus aqui essa noite que está te dizendo: eu vou te dar vigor, eu vou te dar força, e você vai edificar o muro de Jerusalém.